Vamos falar agora a respeito do caso da morte da estudante de medicina que foi assassinada pelo ex-companheiro. O ex-companheiro foi o responsável pela morte da garota. O repórter Thiago Melo, desde as primeiras horas do caso, das investigações policiais, trabalhou ao lado da sua equipe para trazer informações aqui para nós. Eu estou com ele ao vivo e fala agora a respeito desse trabalho. Bom, Thiago, desde a noite de sábado, esse assunto tem mexido com a sociedade teresinense, tem chocado as pessoas, né, Thiago? Sim, Joelson, boa tarde novamente a você e a todos. Só registrando, abrindo parêntese, que nós tivemos um apoio fundamental do nosso apresentador Joelson Giordani nessa cobertura que se envolveu pessoalmente. Mas, como você disse, desde sábado, todos nós estivemos apurando esse caso que chamou muita atenção pela violência. Afinal de contas, envolvia uma jovem mulher que foi assassinada na frente da filha e também num apartamento onde estava uma outra pessoa, que seria o atual companheiro dela. E logo depois, a notícia do falecimento. A notícia do falecimento do principal suspeito. Mas ainda não havendo até agora a confirmação se o corpo que estava dentro do carro que incendiou era realmente o dele. Vamos saber como transcorreu toda essa história na reportagem. Passava das 7h30 da noite de sábado, quando o assassino deixou o prédio e entregou a filha de 5 anos na casa dos avós maternos. Disse que estava entregando a neta, né? E que a filha estava no apartamento. A criança tinha acabado de assistir ao assassinato da própria mãe. A médica Caroline Nayana Brito Barbosa levou pelo menos 18 facadas desferidas pelo ex-companheiro Kelson de Alencar Andrade. O crime ocorreu no apartamento da vítima, neste condomínio no bairro Primavera. O suspeito não teve dificuldade para entrar. Segundo foi informado à polícia, ele tinha acesso livre ao condomínio porque costumava vir visitar a filha. Ao chegar no apartamento, ele teria encontrado a porta fechada. Kelson tentou se passar por entregador, mas como não havia encomendado nada, Caroline não abriu a porta, que foi arrombada. E lá o agressor pegou uma faca da própria vítima, que tinha um estojo de faca, e a faca encontrada no local do crime, suja de sangue, era compatível com as outras facas do estojo, e a vítima foi morta na cozinha, né? O corpo da vítima foi encontrado na cozinha. E com a análise superficial do perito de local de crime, se eu não estou falando de laudo, não é um laudo, é uma análise superficial das lesões encontradas na vítima. Foram encontradas por volta de 18 lesões, todas abdômen, seio, pescoço, todas na parte dianteira da vítima. O atual namorado de Caroline estava no apartamento, mas não reagiu. Ele disse que escutou apenas um grito da vítima, que quando escutou, ele foi até a cozinha e encontrou a vítima já morta. Menos de 30 minutos após o crime, o carro de Kelson bateu de frente com o cavalo trator de uma carreta na BR-316, saída sul da capital. Neste vídeo, o fogo resultante da batida. O cenário nos dá uma dimensão da violência do impacto. Há peças, pedaços dos veículos envolvidos espalhados por toda a rodovia, inclusive pelo acostamento. Repare aqui que a roda do lado esquerdo do caminhão foi arrancada. O carro de passeio virou um monte de ferro retorcido. Ali o que restou do motor. Quando o corpo de bombeiros chegou, tudo estava em chamas. Se constatou que o motorista do carro estava em óbito, já tinha morrido, e as atenções se voltaram para os 2 ocupantes do caminhão. O motorista, com lesões leves, conseguiu deixar a boleia, a cabine, mas o companheiro dele, segundo o motorista, com quem revezava o volante, permanecia ali no banco, no que sobrou daquela estrutura, no aguardo dos socorristas. O fogo subia e ele não conseguia descer.
assim que houve a colisão frontal, o carro pequeno pegou fogo e em seguida passou para o caminhão. Chegamos, um dos motoristas ainda tinha descido do caminhão e o outro ainda estava no caminhão. Sofreu lesões leves, foi encaminhado para a nossa viatura, resgate, para o hospital. Foi 3 procedimentos. Primeiro, resgate das vítimas que estavam no caminhão, depois feita a extinção do incêndio dos 2 veículos e em seguida, após a perícia, foi feito o desencarceramento da vítima que estava presa às ferragens, carbonizada. Neste outro vídeo, gravado por celular, o motorista do caminhão conta que não conseguiu evitar a batida. Bateu de frente na contramão, eu ainda fui para o acostamento, tá lá a marca do freio que eu dei ainda. Peguei ele no acostamento. A Polícia Rodoviária Federal investiga se o carro de passeio pode ter invadido a pista contrária intencionalmente. Já procedemos vários levantamentos preliminares e ainda vamos concluir com outros dados. Podemos afirmar que foi uma colisão frontal com uma vítima fatal, o condutor do Cruze, e 2 vítimas, 2 ocupantes do cavalo trator com lesões leves. O corpo carbonizado do condutor do carro foi removido às 11h20 da noite de sábado. Pelas condições, não houve como identificar. A médica, de 33 anos, era diretora do hospital da cidade de São Pedro do Piauí. Ela estava separada de Kelson há 2 anos. Bom, e eu conversei com a irmã da vítima, a Aline Kelly. E ela contou para nós um pouco da vida da irmã, a história e a relação com o acusado de ter cometido esse assassinato e também contou a versão dela para como tudo aconteceu. Vamos ouvir. Acesso livre lá, no caso da criança, entendeu? Ele bateu na porta, ela não abriu, ele arrebentou a porta e entrou. E aí... Quando tudo aconteceu? Ela estava só? Sim, ela estava com uma pessoa lá e a filha. Ah, então tem um testemunho, né? Uma pessoa. Que a gente também não tem nenhuma informação. A gente não sabe quem é. Não conversaram com ele, não sabe? Conversei com ele, mas assim, eu não conheço, entendeu? Ele pôde fazer algo? Ele não pôde porque ele estava no banheiro, segundo ele falou, e disse que foi tudo muito rápido. Quando ele chegou, ele já tinha saído. E ele deixou a tua sobrinha lá dizendo alguma coisa? Simplesmente deixou? Foi, ele deixou ela lá, a criança estava chorando muito, e ele só disse que estava deixando a filha lá e que a filha da mamãe estava lá no apartamento. Só isso que ele falou e foi embora. A criança, eu acho que ela tem conhecimento de tudo, porque ela até pediu para a avó avisar se a mãe dela ainda estava viva. Então eu acho que ela tem conhecimento. A irmã Aline Kelly também falou a respeito da relação que a vítima tinha com o acusado. E dele? O que você sabia sobre ele? Eu sabia muito pouco dele. Ele era muito obcecado por ela mesmo. Ciumento demais. E eu nem tinha muito contato com ele, não. Eu não tinha contato, porque realmente eu não gostava de algumas coisas que ele fazia. Tipo isso, né? Ele era muito obcecado por ela e tal. Então, eu não tinha contato com ele. Eles nunca oficializaram. Ela mesmo nunca oficializou nada, né? Eu só me recordo de uma vez que ela disse que estava com ele, né? Mas logo depois também acabou e pronto. E aí, ela era muito reservada nas relações dela e tal. Ela não queria ele, né? Mas de vez em quando vinham. Então, assim, eu realmente não sei. Até porque, como eu falei, eu não tinha contato com ele.
E ele já tinha ameaçado ela alguma vez. Uma vez, eu acho. Mas foi isso. Mas foi uma ameaça assim que... Foi uns 2 anos atrás, eu acho. Só uma briga calorosa, sei lá. Ela não explicou muito bem. E por fim, ela fala a respeito de como era a relação da irmã com a família, da dedicação que a irmã Caroline tinha com toda a família, inclusive com os pais. Ela era uma super irmã, super filha, estava sempre presente. Tudo que a gente precisava. Por ela ser médica, era nosso porto seguro, assim, né? Ela sempre estava sempre disponível, 24 horas por dia. Sempre ajudando, sempre. Aí eu sinceramente eu não consigo. Eu tô naquela fase assim de revolta, sabe? De não acreditar ainda. Porque a gente nunca imagina que isso vai acontecer. A gente vê todos os dias, casos acontecendo. E quando acontece com um da gente, isso aí nós veste, bota no chão. O que você tem a torneira dele? Tem então a emoção da irmã, a Lene Kelly, falando a respeito da Caroline Barbosa, que infelizmente foi assassinada. Tiago Melo, como é que estão as investigações? Há ainda algum levantamento a ser feito? Bom, Joelson, é importante dizer que, em se comprovando após a identificação do corpo que o homem que morreu no acidente era de fato o Kelson, que assassinou a Caroline, não há de se aplicar, de se imputar culpa, já que o acusado está morto. Mas ainda assim, a polícia ela toma todas as providências no intuito de esclarecer por completo o fato. Então isso não anula as diligências que precisam ser feitas e que são realizadas em casos assim, ainda mais dada a repercussão que esse caso tomou. Então o Departamento de Homicídios, o núcleo de feminicídio que funciona lá através da delegada Luana, já disse que vai intimar para ouvir essa pessoa que estava dentro do apartamento, que foi confirmado pela própria delegada que seria o atual namorado da vítima, com quem ela mantinha uma relação há cerca de um mês. Portanto, era um relacionamento recente, que estaria separada do Kelson, pelo menos era o que as pessoas ao redor dela diziam há pelo menos 2 anos. A polícia precisa saber, por exemplo, se não houve tempo hábil para esse atual namorado sair e de repente entrar em ajuda a Caroline, ou se ele teve contato visual com o acusado e foi ao banheiro para se proteger. São questões que os pormenores precisam ainda ser esclarecidos, já que no momento inicial a polícia teve um contato muito breve com o rapaz. Toda a preocupação era em procurar o acusado, que mais tarde foi dado como morto em um acidente de trânsito. Há ainda a possibilidade, em sendo a filha mesmo criança, uma das testemunhas da polícia, com toda a cautela e com todo o aparato profissional, verificar a necessidade de ouvir a menina. A delegada também, Luana Alves, nos confirmou que quando a criança foi entregue aos avós, ela estava ensanguentada, não de um ferimento provocado nela. Então é possível que ela tenha tido contato com o corpo da mãe, ou pelo menos que tenha pego em sua roupa algum vestígio de sangue que estava no pai, nos braços, nos membros, enfim, em alguma parte do pai, que certamente também houve algum respingo nele. Então todas essas questões estão sendo averiguadas pela polícia, que ainda está em diligências. Hoje a gente conversou também com o diretor do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Estado do Piauí, Antônio Nunes, que falou acerca do procedimento para identificação do corpo. Um detalhe, com a violência da pancada e com o fogo que tomou tanto o carro como o caminhão,
a cabeça do condutor do veículo simplesmente foi totalmente consumida, o que impossibilita, inclusive, exame para confirmação da identidade por meio de arcada dentária. Arcada dentária se foi, impressões digitais também. Dr. Nunes nos falou sobre o procedimento para ver a identificação da pessoa que estava conduzindo o carro, que vale ressaltar, o veículo está em nome do Kelson, era o veículo que pertencia a ele. Vamos ouvir o que disse o diretor. Quanto ao corpo do Kelson, né, que supostamente seria o Kelson, carbonizado, né, nós não fomos capazes de fazer o exame da arcada dentária porque não há. Ele chegou sem a cabeça foi carbonizada lá, só temos material da epilote para baixo. Também não dá para se verificar as impressões digitais e comparar, porque de fato ele não as tem, carbonizou tudo. Então vai ser feito exame genético, né? DNA forense. Foi exatamente coletada a patela de um dos joelhos, cartilagem é material suficiente para isso, e mais material de referência, né, de um parente. Esse material foi enviado hoje pela manhã para o Instituto de DNA Forense, onde vai ser feito o exame genético, e nós confirmamos se de fato quem ocupava aquele veículo era ele ou não. Previsão aí pode ser uma semana, um pouco mais, um pouco menos, a depender de outras demandas urgentes que possa ter lá no Instituto de DNA Forense. Nós também procuramos a Polícia Rodoviária Federal para saber dos procedimentos relacionados à batida, a esse fato acontecido lá na BR. E há fortes indícios de que não tenha acontecido ali um acidente, mas sim uma batida intencional, provocada. A Polícia Rodoviária tem normalmente o prazo de 96 horas, ou seja, 5 dias, para concluir um documento chamado Boletim de Acidente de Trânsito, que é realizado sempre que há um evento como esse em uma rodovia federal. No entanto, como não há ainda a confirmação da identidade do condutor do veículo de passeio, pode ser que haja uma prorrogação desse prazo de 5 dias. É aguardar para ver, Joelson.